Galera, se tem uma coisa que deixa todo mundo com a imaginação muito fértil, é como seria uma possível quinta temporada de X-Men Evolution. Todo mundo diz que é impossível que a animação retorne, mas a gente está vendo tantos retornos de algo que a gente julgava impossível dos anos 2000 e estão retornando e fazendo sucesso, que a gente fica até realmente não colocando a palavra impossível, mas sim que as chances são poucas, uma vez que X-Men Evolution foi produzido pela Warner, que por sua vez é detentora da DC Comics. Então realmente só se a Disney e a Marvel tiverem muito interesse na marca e retomar essa animação que foi muito popular e muito responsável por introduzir uma nova geração de fãs dos mutantes, justamente por trazer uma nova repaginada, uma nova roupagem para os X-Men. Entretanto, no final da quarta temporada, nós temos alguns vislumbres de como poderia ser essa quinta temporada. E no vídeo de hoje, nós vamos falar das informações oficiais que foram saídas de quais personagens entrariam e quais tramas seriam abordadas, mas também vamos fazer como se fosse aquela básica fanfic. Oi, Boninho, querido, tudo bem? Tu lembra que eu te pedi um ano passado para eu entrar na casa? Para eu dar uma movimentada? De como poderia funcionar a quinta temporada de X-Men Evolution logo depois da vinheta. Bom, antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, porque isso é muito importante. E eu tenho percebido aqui pelas análises do canal que tem muita gente que é espectador recorrente, mas não se inscreve. Que é isso, gente? Basta se inscrever, basta apertar o sininho para receber toda e qualquer notificação, apertar o like, compartilhar, comentar, porque você vai ajudar a gente a manter o conteúdo de qualidade aqui no canal e, consequentemente, o YouTube vai divulgar o nosso vídeo para o maior número de pessoas possível. Então, não custa nada, deixa seu like, comente, se inscreva e ative o sininho. Mas vamos lá. O fato é que o último episódio da quarta temporada de X-Men Evolution culminou com a derrota, pelo menos até então definitiva, de Apocalipse e o Xavier comentando a todos sobre o possível futuro que aguardava os mutantes. Desde a discriminação, desde da Jean se tornando a Fênix, o Magneto se tornando um aliado, entre outras. Mas vamos ver como poderia funcionar a quinta temporada de X-Men Evolution. Sem sombra de dúvidas, a quinta temporada deveria ter pelo menos uns 10 episódios. E nós vamos comentar aqui de como poderia funcionar esses 10 episódios para justamente focar no que todos os fãs estavam aguardando, que era definitivamente a saga da Fênix sob a ótica do universo de X-Men Evolution. No primeiro episódio da temporada, sem dúvida deveria mostrar o salto temporal, mostrar como o Magneto se tornou um aliado após a batalha contra o Apocalipse e por que ele foi ajudar novos mutantes, porque isso iria casar muito com o que ele é hoje nos quadrinhos. Embora ele ainda considere que os mutantes devam estar preparados para sempre um confronto iminente com os humanos, é interessante vê-lo como um aliado de Xavier e, consequentemente, dentro do Instituto Xavier. Mas aí deveria mostrar também a evolução da equipe, eles adultos, o salto temporal, a vampira, como que ela adquiriu voo e super força. Vale ressaltar aqui que nesse universo não justificaria a vampira ter um embate com a Capitã Marvel ou a Miss Marvel, porque ela já estava nos X-Men. Então a justificativa que poderia ser dada é algo que já foi repetido na própria terceira temporada, no episódio Autopossessão, quando a vampira perde o controle dos poderes e assume todos os poderes de quem ela absorveu. Poderia justificar que ela ficou com resquícios de alguns poderes, como por exemplo a super força do Blob ou Juggernaut e a habilidade de voar, por exemplo, de algum outro mutante que tenha essa habilidade que ficou com a mutante de forma permanente. Também seria interessante mostrar nesse primeiro episódio justamente a entrada do Gambit e do Colossus na equipe principal, bem como o Homem de Gelo deixando de ser um novo mutante para se tornar um X-Men definitivo. Também mostraríamos que os mutantes estavam sendo perseguidos, já que a ameaça de Apocalipse foi simplesmente
catastrófica e afetou o planeta inteiro, inclusive aumentando exponencialmente a população de mutantes, uma vez que o objetivo dele era transformar a maioria dos humanos em mutantes, e ele pode ter conseguido, pelo menos, despertar aqueles genes mutantes latentes, mas que não se desenvolveram da forma esperada, e governos mundiais estarem adotando medidas para registro e controle de mutantes, além de desenvolver sentinelas aprimorados. Isso deveria ser deixado claro no primeiro episódio. Mas o foco do primeiro episódio seria mostrar uma face não tão bacana do Xavier, uma face mais próxima dele dos quadrinhos. Preocupado em mostrar que os mutantes poderiam sim conviver em sociedade, poderíamos aproveitar justamente o que uma das poucas coisas que X-Men Fênix Negra trouxe, que foi justamente trazer os X-Men como heróis públicos e colocarem eles em uma missão espacial. Um tipo de tempestade cósmica ou tempestade solar estaria ameaçando a vida de astronautas e cabe aos X-Men partirem para salvar essas pessoas. O que acontece é que nessa missão, depois de um trabalho em equipe, né, liderados, é claro, por Tempestade e Ciclope, os dois maiores líderes dos X-Men, e a Jean acaba tendo que conter com a sua telecinese essa radiação ou tempestade solar, mas acaba sendo desintegrada. O que ninguém contava é que a essência da Jean seria mudada para sempre, e ao passo que ela é desintegrada, ela é reintegrada, literalmente renascida das cinzas. E com isso, daríamos início à então aclamada Saga da Fênix. No segundo episódio, poderíamos mostrar já a Emma Frost e o Sebastian Shaw no Clube do Inferno, e a Emma, com base, né, que a Jean simplesmente liberou uma grande energia psíquica ao se desintegrar e voltar para a sua forma humana, poderia até mostrar aquela cena dela se transformando em um grande pássaro de fogo, fazer essa alusão a Fênix, e a Emma falar que chegou a hora. E a partir de então, a Emma dirige-se ao Instituto Xavier para mostrar que o Xavier fez uma grande besteira, mas uma besteira lá na segunda temporada. E aí nós podemos aproveitar o grande plot de Wolverine e os X-Men no que se refere a Fênix, que não tratá-la apenas como uma entidade cósmica, até porque X-Men Evolution abordou poucos temas extraterrestres ou que vêm oriundos da magia, de entidades cósmicas. Então, como se baseava muito ainda em alguns elementos dos filmes, poderíamos trazer, para ser mais coerentes com o universo estabelecido, que a Fênix, e aí seriam as palavras da Emma Frost, na verdade era uma entidade cósmica, psíquica, capaz de criar a vida ou destruir a vida. Entretanto, apenas seres psíquicos muito poderosos seriam capazes de hospedá-la desde o seu nascimento. E a Jean era a encarnação atual da Fênix. Só que aquele episódio sobre a tensão em que os poderes da Jean desenvolvem-se subitamente e que claramente fazem alusão à Fênix, ao forte poder dela ali, a Emma chega no Instituto Xavier, se apresenta como uma telepata, e poderíamos até colocar que ela poderia ter um conhecimento com o Magneto, que o Magneto poderia ter tentado recrutá-la para a Irmandade um tempo atrás, mas ela se negou e preferiu seguir o Clube do Inferno. E que o Xavier fez uma besteira ao aprisionar a Fênix na mente da Jean, já que ele poupou a mutante de ter acesso completo aos seus poderes, e que isso, de certa forma, revoltou a entidade, que, embora contida em barreiras psíquicas, com o uso contínuo da Jean, principalmente com a batalha psíquica na batalha contra o Apocalipse, e agora contendo uma radiação solar, foi o suficiente para que essas barreiras fossem rompidas, e a Jean agora estaria dividindo a consciência com ela enquanto ser humano e ela enquanto entidade de vida e morte, de energia psíquica, que é a Fênix. A Emma tentaria argumentar que os X-Men não estariam preparados para lidar com tamanho poder e que o lugar da Jean seria no Clube do Inferno. O Scott claramente iria confrontar a Emma, mas a Emma aqui ela não precisaria se infiltrar nos X-Men porque seria algo muito batido. Ela já mostraria logo quem ela era. Ela simplesmente poderia desacordar o Ciclope com uma rajada psíquica
e entrar em uma batalha telepática com o Xavier a ponto de fazer simplesmente a Jean acordar e realmente assumir aquela forma da Fênix, né? O que destruiria parte do Instituto. E o Magneto também tentaria conter a Emma Frost, mas seria neutralizado pela inesperada forma de diamante orgânico da Emma, que poderia nocautear o Magneto, já que ele não esperava que ela tivesse essa mutação secundária. No terceiro episódio, como nós podemos observar, graças à destruição causada pela Jean, né, em um surto da Fênix, a Jean desaparece e vai para o centro de Nova York, o que poderia levar, primeiramente, os X-Men a aceitarem a ajuda da Emma Frost. Gente, eu tô falando isso de uma forma bem resumida, tá? É uma fanfic bem louca mesmo, que eu não vou entrar em detalhes, não vou criar fala nem nada, porque é muita coisa. Então vamos focar aqui. Então a Emma ajudaria os X-Men nesse primeiro confronto, justamente por ter 2 mutantes telepáticos para enfrentar a maior, então, telepata daquele universo, que estava com os poderes extremamente ampliados. E é então que teríamos o primeiro confronto de Jean Grey, Fênix, contra X-Men, Magneto e Emma Frost. O que aconteceria nessa batalha é que a Jean estaria totalmente confusa em relação à sua mente. A Fênix estaria, de alguma maneira, por precisar de uma hospedeira e por ela sempre ter habitado a Jean, querendo assumir o controle. E ao assumir o controle, ela assume também as emoções, as lembranças da Jean e fica com raiva do Xavier, porque começa a descobrir que o Xavier sempre moldou os poderes da Jean sob a justificativa de que ela não seria capaz de controlá-los. Só que aí a Fênix daria o seu ataque final, pelo menos no Xavier, já que ela simplesmente iria partir para um confronto psíquico só entre ela e o Xavier. É claro que os X-Men tentariam detê-la de alguma maneira, e aí teríamos a cena clássica dos X-Men contra a Jean, veríamos a Tempestade relutando em confrontar sua melhor amiga, o Wolverine também já agora, né, adulto, também relutando em enfrentar a sua ex-aluna, como o próprio Scott em enfrentar o amor de sua vida, totalmente possuída pela Fênix. O que poderia acontecer é que nesse confronto psíquico teríamos então que o Xavier poderia entrar em um estado catatônico, já que a Jean poderia simplesmente apagar toda a energia psíquica do Xavier com um único golpe. E restaria a Emma Frost o papel de tentar deter a Fênix. Só que aí ela não conseguiria. E então seria necessário ela se unir aos X-Men naquele momento. E a Fênix, mais uma vez, a Jean parte para um local desconhecido até então. O que acontece no próximo episódio, que eu já me perdi, né? Simplesmente vamos focar agora em outros aspectos. Veremos a corporação Essex e veremos que o pai do anjo estava conversando com o Nathaniel Essex, em sua forma humana ainda, financiando uma pesquisa para estudar e aprimorar geneticamente mutantes, além de criar um banco de dados de todos os mutantes da Terra, ou pelo menos o maior número possível. Mas é revelado que o pai do anjo não é quem deveria ser, e sim a Mística, e que ela estaria trabalhando para o Senhor Sinistro em uma espécie de uma tentativa de aprimoramento da espécie mutante, já que ela tinha fortes indícios de que o governo estava com um projeto de extermínio aos mutantes muito, muito avançado, e o Senhor Sinistro poderia justamente oferecer o que ela estava precisando no momento, e ela, com sua habilidade de transmutação, simplesmente assumiu a corporação, né, da família do anjo, do Warren, para poder financiar essa pesquisa. Corta para Noturno e Vampira comentando os que nunca mais tiveram notícia da mãe deles desde a batalha final contra o Apocalipse, e que ela causou muitos danos, principalmente a Vampira. Traumas que ela tem que lidar até hoje, inclusive com seu atual relacionamento não resolvido com o Gambit, já que ela ainda tem muito medo de contato físico e acabar machucando quem ela ama. Depois disso, temos também simplesmente o governo lá desenvolvendo o primeiro New World, que é o sentinela mais aprimorado de todos, mas ainda não está apto para
uso. Nesse episódio também poderíamos focar na SHIELD, justamente trabalhando com a Psylocke e junto com a Irmandade, sobretudo focando na Wanda. Na Wanda, e no Pietro, fazendo essa transição de Irmandade para posteriormente integrarem uma equipe da SHIELD, né, de heróis da SHIELD. Só que nesse caso eles estavam trabalhando já para rastrear a X-23, que estava sendo alvo de perseguição da Hydra, que embora tenha sido destruída lá em um dos episódios da 4ª temporada, eles estavam atrás dela justamente para recapturá-la e retomar o programa Arma X, não só com a X-23, mas com outros mutantes também, já que os mutantes, por serem extremamente poderosos, poderiam ser excelentes armas na mão da Hydra. E a partir disso, a Psylocke se uniria também ao Wolverine para localizar a X-23, derrotar a Hydra, a ajuda do Pietro e da Wanda, e quanto aos outros membros da Irmandade. Continuariam sendo quem eles sempre foram, né? Mutantes que usam seus poderes para fins errados, mas o que não impediria deles terem notícias da Mística, já que eles foram os primeiros recrutas mutantes da Mística lá nas primeiras temporadas de X-Men Evolution. Poderíamos também focar que o Wolverine poderia de alguma forma se sacrificar aí para a X-23 escapar da Hydra, e então ela entraria na equipe dos X-Men, né, substituindo o Wolverine, assumindo o seu manto de alguma forma. E a Psylocke também entraria na equipe, tendo em vista que todo o confronto que ela presenciaria, e seria também uma forte aliada na batalha que estava por vir. Nos próximos episódios seria interessante mostrar o estrago que a Fênix poderia causar no mundo. Embora a Jean tivesse um sentimento muito altruísta de querer melhorar o mundo, a Fênix facilmente a corromperia, já que mostraria que ela poderia ter o poder de solucionar aparentemente todos os problemas da face da Terra. Só que em um evento translocado, a Fênix acaba assumindo o controle e acaba destruindo uma cidade inteira, o que aciona a necessidade do programa Sentinela. Só que contra a Fênix, basicamente nada surtiu efeito. E é então que simplesmente a Jean consegue desintegrar vários sentinelas ao mesmo tempo, só que ela acaba ferindo algumas pessoas comuns também. E é então que ela entra em remorso e a Fênix Negra surge, pronta para destruir a Terra. E é então que veremos o confronto entre X-Men e, sobretudo, o conflito do Scott para enfrentar a Jean, e ele toma a decisão que ele está no conflito de salvar a amada e assumir a postura de líder que ele tem nos X-Men, e liderar contra uma retaliação contra a Jean. E agora com o apoio de Emma Frost e Psylocke, as duas telepatas que vão confrontar psiquicamente a Jean. É claro que elas apenas segurariam a Fênix por algum tempo, mas não o suficiente. E com base nisso, quando em um momento da batalha nós vamos ver Tempestade usando seus poderes para se libertar, Vampira voando, salvando Gambit, Colosso, X-23, Lince Negra, Noturno, Fera, e no dado momento da batalha a Fênix vai ferir gravemente o Ciclope, que Psylocke e a Emma Frost conseguem acessar o consciente da Jean e mostrar que ela poderia assumir o controle. Sabendo que a Fênix era uma ameaça e que já tinha neutralizado o Professor Xavier, colocado em um estado vegetativo, e não querendo causar mais danos a ninguém, é que nós vemos que simplesmente a Jean parte para o espaço e ela mesma entra-se em uma espécie de autodestruição, formando aquela cena clássica que nós vimos no final, quando ela se torna a Fênix no espaço e libera a entidade no espaço. Querido dos amigos, se tornar o mais terrível dos inimigos. Dando a entender que a Jean supostamente morreu. Nos últimos episódios, podemos focar novamente no Senhor Sinistro, tendo uma conversa com a Mística de que o Apocalipse estava correto e que os mutantes precisavam se preparar, porque uma grande guerra estava por vir, e que o banco genético, na verdade, era para criar um mutante tão poderoso ou mais que o Apocalipse que fosse capaz de decidir os rumos dessa
guerra. Cortamos então para um grande galpão onde aparece Bolivar Trask, com vários sentinelas partindo para o ataque definitivo aos mutantes, para capturar todo e qualquer mutante do mundo, o que daria margem para a 6ª temporada, o gancho, e adaptar a saga Dias de um Futuro Esquecido. E aí poderíamos abordar também nessa temporada, quem sabe, a viagem temporal, que deve ser mudado ou não. Eu sei que pode parecer loucura, pode ser coisa de gente do que não tem o que fazer, mas é basicamente assim que eu gostaria de ver a 5ª temporada. É claro que poderia ter outros elementos, mas eu utilizei informações que estavam contidas justamente de materiais promocionais já divulgados, de como seriam os X-Men, de como seriam esses episódios, mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperariam ver na 5ª temporada de X-Men Evolution? Ou, né, se vocês ainda têm esperança de, quem sabe, um dia, nem que seja em forma de HQ, essa temporada seja lançada. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like, comentar, compartilhar. Eu espero que você fique bem e até a próxima.